Então, vou começar a gravar agora. Bom, pessoal, então o professor Orlando que está falando, nós vamos começar a aula de hoje, né, 5 de abril. A nossa expectativa aí é que a gente fique em aula online, provavelmente só essa semana, né? E aí na semana que vem a gente retorne às aulas presenciais. Mas até quinta-feira, mais tardar sexta-feira, eu tenho como confirmar com vocês aí. Por enquanto, na nossa aula está presente só a Duda aqui, mas como eu estou registrando, estou gravando a aula, eu vou postar lá no WhatsApp, a gente vai poder rever aqui a aula, então eu vou fazer todo o conteúdo normal para quem depois assistir a aula acompanhar direitinho as nossas aulas aí, tá bom? Nós já estamos então no curso do Photoshop, né, no módulo do Photoshop. A nossa aula aí foi na semana retrasada, onde eu fiz uma apresentação rápida do programa. Na verdade, foi uma transição, porque eu finalizei o core, eu iniciei o foto, então geralmente é uma transição. Então é hoje que a gente começa a estudar e conhecer um pouco mais dos elementos do Photoshop. Para a aula de hoje aqui, então a gente está bem no começo, né? Praticamente a nossa segunda aula. Para a aula de hoje, então, eu preparei aqui a parte de ferramentas de seleção que o Foto tem e como que a gente faz para apagar conteúdo e colorir imagens que oferece aí nas caixas de ferramentas. E aí eu vou iniciar o tema camadas, que vai ficar esse assunto ainda para a próxima aula, mas hoje já dá para a gente iniciar a parte de camadas aí, tá bom? Então, para a nossa aula de hoje, então, eu vou na caixa de ferramentas aqui, temos essa imagem, onde eu vou destacar para vocês aqui esses pontos, ou seja, a ferramenta mover, que é essa primeira seta aqui, onde a gente usa ela com frequência para selecionar objetos, para poder arrastar objeto na nossa área de criação, né? E eu vou destacar aqui a área de seleção, que são essas ferramentas aqui, eu procurei ampliá-las aqui, então nós temos algumas ferramentas de seleção que o Photoshop oferece. Para alunos que tiveram aula com CorelDRAW, essa parte já é um pouquinho mais familiar, mas tem aí as suas peculiaridades. No caso do Photoshop, ele traz algumas coisas diferentes aí. E aí eu dei eu ampliei aqui um exemplo dessa ferramenta aqui, que a gente vai chamar de ferramenta poligonal, tá? No caso aqui é o laço poligonal. Essa ferramenta, quando a gente clica nessa setinha aqui, ele vai abrir algumas opções. Então, eu tenho a ferramenta laço, a ferramenta laço poligonal, que é a que ele está mostrando agora, e aí eu tenho a ferramenta laço magnético. Na aula de hoje, vamos ver se a gente consegue demonstrar essas ferramentas aqui, que fazem parte das ferramentas de seleção de laço aqui, tá certo? Então, aqui a gente tem na área do Photoshop, na caixa de ferramentas, todas essas ferramentas que tem uma setinha preta apontando para baixo, como é o caso aqui dessa ferramenta aqui, ó. Quando a gente clicar nessa setinha preta, ele vai expandir ela e vai dar as opções que lá dentro estariam disponíveis. No nosso caso aqui, a gente tem mais 3 ferramentas de seleção aqui que fazem parte da ferramenta poligonal. Além dessas ferramentas de seleção, eu pretendo apresentar aqui a ferramenta pincel, né, que é a ferramenta para pintar, para a gente colorir. Existem outras formas de colorir no Photoshop, mas essa ferramenta pincel é muito prática para nós. E também vou destacar na aula de hoje a borracha e a ferramenta lata de tinta, que eu vou chamar de balde aqui, tá bom? Então, nós temos aqui a borracha, eu ampliei também a imagem aqui, e a ferramenta balde, que é para a gente poder colorir uma área inteira, tá bom? Então, vamos até a tela do programa, até a tela do Photoshop, tá bom? É importante destacar para vocês que a aula nossa, ela está sendo online e que a gente pretende e tomara que logo, logo a gente retorne às aulas presenciais. E aí é na parte presencial que você vai poder aí fazer a prática mesmo do uso do programa. Então, nessas aulas online, eu vou fazer ela de forma bastante pausada, né, as ferramentas que eu vou estar usando aqui para que vocês consigam acompanhar no vídeo e quando tiver aula prática poder desenvolvê-las aí. Então reparem que eu estou com o Photoshop já aberto. Eu não tenho aqui uma área de criação, né? Não tenho um documento aberto, apenas está o programa aberto. Então nós temos tudo cinza e quando eu clico nas minhas opções que eu tenho lá no meu menu, a gente observa que a maioria delas estão cinzas, né? Justamente por nós não termos
um documento disponível. Então, quando eu clico em arquivo, aí a gente observa que algumas estão mais escuras e outras estão cinza. Essas cinzas é porque fazem referência a um documento que estaria o documento corrente, o documento aberto. Que no meu caso, como eu não tenho nenhum documento aberto, a gente observa a maioria das ferramentas cinza, tá certo? Então, eu vou pedir para ele me mandar um documento novo, vou pedir ainda um arquivo padrão, modelo A4, pode ser. Então, clicando aqui na opção Arquivo, né, Novo, ele vai abrir essa janela para nós. Então, vamos fechar aqui essa janela e vamos fazer novamente. Ó. Quando eu clico em Arquivo, e aí eu clico em Novo, né, ele abre para mim esse painelzinho, onde eu vou especificar aqui algumas características do meu documento, como largura, altura, padrão de cores, tá? Nesse nosso caso, eu vou deixar as informações que ele trouxe aqui para mim, tá? E vou apontar aqui para ele me dar o ok. Tem uma curiosidade aqui, que é o modo de cores. Ele está colocando como tons de cinza. Eu vou deixar desta forma aqui, e aí ele vai apenas colorir com tons de cinza. Se você já pretende entrar com um documento e que você vai trabalhar com outras cores, então a gente já define aqui os outros padrões. Mas vamos deixar com tons de cinza para a gente ver como é que ele vai trabalhar. Então, eu vou dar OK aqui. Então, ele vai aqui disponibilizar um documento em branco. Então, aqui eu tenho uma folha A4. E a partir de agora, quando eu clico lá no meu menu selecionar, editar, a gente já observa que já aparecem novas ferramentas na cor mais escura que eu poderia estar usando. Então, eu tenho a ferramenta Zoom aqui no visualizar. Essa ferramenta Zoom aqui é a mesma aqui da lupa aqui embaixo. Foi uma das poucas ferramentas que eu passei na aula passada. Então, a gente tem a lupa em que no meu caso ele já está com o sinal de mais aqui. Se eu quiser diminuir, eu clico aqui nas propriedades da lupa para o sinal de menos e vou diminuindo novamente a imagem aqui, tá bom? Ele já está pronto para mim poder estar criando, para mim poder estar editando algo. No meu caso, como eu não coloquei nenhuma figura, nenhuma imagem, não tenho o que eu mudar, não tenho o que eu editar. Eu observo aqui no meu lado direito que ele mostra para mim um plano de fundo branco. Eu tenho um olho aqui, tá? Esse olho ele tem a função de mostrar para mim que essa camada, essa área está sendo mostrada. E eu tenho um cadeado aqui, esse cadeado diz para mim também que essa área ela está bloqueada, não vai permitir aqui modificações nessa área. Então a gente vai pedir para ele aqui tá destravando, tá permitindo aqui que a gente consiga trabalhar essa imagem. Eu vou pedir para ele converter em objeto inteligente e ele permite que eu faça até agora edições. Então, se eu pegar a ferramenta aqui no meu lado esquerdo, ó, a ferramenta pincel, né? Se eu pegar a ferramenta pincel e eu for riscar a ferramenta pincel, depois que ele rasterizar a imagem aqui, ó. Então, eu vou rasterizar a camada, preciso rasterizar para que ele permita que eu faça riscos aqui. Então, agora ele já permite que eu faça aqui algum esboço, comece a riscar algo aqui. Como nós estamos em tons de cinza, ele ainda não vai permitir eu usar cores, né? Ele vai somente usar variações do cinza, tá certo? Como que eu faço para poder habilitar as cores? Porque mesmo que eu escolha uma cor aqui, quando eu grifar aqui, ó, o que ele faz é passar tons de cinza. Como que eu faria para habilitar essas cores aqui? No caso, a gente vai até imagem, tá? E aqui em imagem, em modo de cores, eu mudo para o padrão RGB. A partir de agora, se eu clicar aqui no vermelho, quando eu passar o pincel aqui, ele já passa a passar a cor que eu escolhi ali. Ele já vai usar a cor que eu defini, tá vendo? Esse trabalho aqui foi feito nessa área, mas eu vou pedir para ele trazer uma figura de fora, que eu vou importar uma imagem e vou colocar aqui. No meu caso, eu vou até uma pasta onde eu coloquei uma imagem aqui de um tigre, vou trazer ela para a gente aqui, ó, para o nosso trabalho. Está aqui a imagem do tigre. Essa imagem, nesse exato momento, eu poderia estar aumentando ou diminuindo a imagem. Ele está mostrando com esse símbolo ainda, porque ela não foi totalmente aceita pelo documento. Então, quando eu der Enter ou dois cliques, ele vai incorporar essa imagem na minha criação aqui. Foi o que ele fez agora. Repare que a ferramenta Zoom do Photoshop, ó, ela é bastante sofisticada, né? Ou seja, ó, o nível de zoom do foto é extremamente alto, né? Ó, tá vendo? Ó?
ok? A gente consegue entrar em partes muito pequenas. Como também, né, se a gente for diminuir o zoom aqui, o nível de diminuição dele também é muito grande e às vezes a gente faz isso por estar criando um trabalho, né, um documento muito grande, então a gente precisa ter uma visão do todo. No nosso caso aqui é uma figura comum, então um tamanho razoável aqui, um tamanho da área de trabalho para mim está bom para mim desenvolver aqui os nossos trabalhos. Essa imagem aqui, gente, ela permite que eu faça alterações já. Então, por exemplo, é, aqui, ó, se eu clicar aqui na ferramenta pincel, a gente vai perceber aqui, ó, que o pincel ainda ele traz aqui para mim como um ícone um círculo com o traço. Ele quer dizer que se eu tentar clicar aqui, esse objeto ainda não pode ser alterado. Assim que eu dei o primeiro clique nele, tá? Assim que eu dei o primeiro clique nele, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou dar um clique, aí ele diz: este objeto inteligente deve ser rasterizado antes de continuar. A opção editar conteúdo deixará de ficar disponível. Rasterizar o objeto inteligente. Então, quando eu dei um OK aqui, ele fez a permissão de alteração desse objeto. O rasterizar vai permitir que você possa editar esse objeto, na verdade. Tá bom? Bom, está presente agora o João, né, João? A gente começou a aula agora há pouco e a gente agora já está efetivamente trabalhando com o Photoshop, tudo bem? Entendi, professor. Tá certo. João, comentei também, só para você estar ciente, que a gente está torcendo aí que a partir da semana que vem a gente volte às aulas presenciais. Vamos ver se dá certo isso. Então, essa aula de hoje e a aula de quarta sobre o Photoshop, eu vou dar bem o básico para a gente poder iniciar quando vocês virem para a aula prática, tá bom? Entendi. Na próxima semana? Eu espero sim que na próxima semana. Até quinta-feira eu devo ter uma posição para confirmar com vocês, mas tudo indica que sim, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Pessoal, então aqui eu estou com a ferramenta pincel e se eu clicar aqui em escolher uma cor, por exemplo, amarelo, e eu arrastar aqui o amarelo, ó, ele já simplesmente ele vai borrifando aqui, ele vai pintando a minha área. A minha ponta do pincel aqui ela está bem larga, né? Essa área aqui larga eu consigo estreitar ela, diminuir, bastando eu clicar com o botão direito do mouse e deslocar essa área para cá, ó. Então ele diminui aqui, ó, a minha área de atuação do pincel. Então, como é que eu fiz para diminuir, né, a área de atuação do pincel? Ó, em qualquer parte da minha imagem aqui, eu cliquei com o botão direito do mouse. Então, ele me traz essa janela onde eu deslocando para a esquerda, eu estou diminuindo o número de pixels, né, da ponta do pincel, e se eu arrastar para a direita, eu estou aumentando aqui a área de atuação do pincel, aumentando pixels. Eu vou deixar ele bem fininho aqui, ó, deixando aqui, e aí, quando eu clicar agora, vocês vão perceber, ó, que ele ficou bem, bem fininho, tá vendo, ó? Ok? Eu vou fazer aqui uma graça aqui no olho do tigre, ó. Eu vou destacar o olho do tigre, tá vendo? Estou destacando aqui a área do olho do tigre. Eu estou usando aqui a ferramenta pincel, e assim que eu cliquei na ferramenta pincel, pessoal, lembrar vocês, ó, aqui na parte superior, ele mostra para mim as propriedades do pincel. Então, eu tenho aqui o fluxo e eu tenho a opacidade do pincel, tá bom? Para que vocês entendam pelo menos a parte hoje da opacidade, ela quer dizer o seguinte, ó, quando eu diminuo a opacidade, ele fica mais fraquinho, ó, ele fica mais quase transparente, tá vendo? Ó? Se eu deixar a minha opacidade bem próximo do zero, tá vendo? Ó? Quando eu for passar o amarelo aqui, a gente quase não vai ver o amarelo, porque está bem fraquinho. Se nós deixarmos a opacidade bem próximo do número 100, aí ele vai estar como sendo uma cor cheia, né? Que seria a cor sólida. Então, se é amarelo, vai estar bem amarelo. Mas na aula de hoje, eu falei para vocês que eu gostaria de destacar, então, as ferramentas, né? Ó, pincel, que está aqui, ó, que eu estou usando com vocês agora, a ferramenta pincel, e a ferramenta de seleção, que são essas, tá bom? Então, eu vou voltar lá para o Photoshop para me falar um pouco das ferramentas de seleção. As ferramentas de seleção, elas estão aqui no meu lado esquerdo, e aí nós temos algumas ferramentas que a gente usa com frequência. Dentre elas, a ferramenta retangular e a ferramenta elíptico, a gente usa com muita frequência. Por quê? Ó? Porque ela é muito prática, tá vendo? Ó? A gente clica, segura e arrasta, aí a gente forma um retângulo
ou ele forma um quadrado. E aí você tem uma área selecionada. O que que eu faço com essa área selecionada, pessoal? Nesse caso, como eu selecionei essa região aqui, ó, se eu passar o pincel aqui fora e eu mudei a cor dele para vermelho, tá vendo? Ó? Se eu passar ele aqui fora, ele não pinta, ó. Mas quando eu passo nessa área, que é a minha área de seleção, ó, ele vai colorir a área de seleção. Então, quando a gente seleciona uma área de uma imagem, aquela área que vai sofrer as alterações, as modificações que você fizer. No meu caso agora aqui, como eu estou pintando, né? Então ele só permite pintar, ó, colorir o meu quadrado, aqui no caso retângulo. Eu vou fazer um círculo aqui perto do olho direito do tigre. Então eu venho aqui na ferramenta de seleção, seleciono o elíptico e crio um círculo, ó, ou um oval, tá vendo? E agora a gente tem uma área selecionada, uma área em destaque, tá bom? E aí eu venho aqui e vou escolher uma cor roxo aqui, ó, roxo. Escolhi o roxo. E se eu começar a colorir aqui, ó, e aí eu preciso selecionar a ferramenta pincel. Se eu começar a colorir aqui, ele vai colorir roxo, tá bom? Eu tenho aqui embaixo a ferramenta borracha. Se eu selecionar a ferramenta borracha, pessoal, quando eu passar na área selecionada, ele apaga a área selecionada. Se eu passar aqui fora, ó, e eu estou pressionando o botão do mouse, nada acontece, tá bom? Por quê? Porque como eu tenho uma área selecionada, ele só permite, né, apagar a área selecionada, tá? Então, nós estamos falando um pouquinho da ferramenta pincel, que é essa daqui. Acabei de apresentar um pouco sobre a ferramenta borracha e eu tenho aqui a ferramenta de seleção, onde eu selecionei um círculo, selecionei outro círculo aqui, ó, nessa área verde aqui, e eu posso selecionar outras áreas de círculo. Por exemplo, ó, quero pegar aqui embaixo também. Nesse caso, eu posso manter a tecla Shift pressionada e segurar aqui, ó. Então, eu segurei a tecla Shift e selecionei um outro círculo aqui. Então, quando eu pegar a ferramenta borracha, né? Se eu passar ela aqui, ó, ela vai apagar aqui embaixo e em cima, né? Apaga embaixo e em cima, tá apagando embaixo e em cima. Isso que vocês estão vendo aqui embaixo, cinza e vermelho, já é uma cor que está lá atrás, tá? Ó, já é o objeto do início da nossa aula, quando eu passei para vocês que eu digitei a palavra aula. Então, na verdade, vocês estão vendo uma parte do vermelho, e uma parte do cinza que está atrás da imagem do tigre. Então, eu vou pedir para vocês olharem para a minha direita aqui, ó. E aqui na minha direita aqui, ó, eu tenho duas camadas. A camada zero e eu tenho a camada Gold W Cove, que é a camada do tigre. Quando eu clico no olho aqui, ó, ele oculta a camada do tigre e mostra a camada de baixo. Eu vou tirar o zoom aqui para a gente perceber como que está essa camada de baixo, tá bom? Para a gente poder ver que é aquela camada da nossa aula, ó. Então, o João não viu quando ele entrou em aula, mas essa palavra aula, esse risco vermelho, cinza e amarelo, eu tinha feito no início da nossa aula. Então, eu vou pedir para ele aqui no meu lado direito, novamente, ó, exibir a camada do tigre. Então, ele exibe em cima daquela camada que está lá. Então, na verdade, aqui, gente, nós temos como se fosse duas folhas, né? Ó. Uma folha que é a do tigre e uma outra folha que nós vamos chamar de camada, que é onde está escrito aula e esses traços aqui, ó. Tá vendo? Ok? Então, eu posso ocultar todas as camadas e o que eu vou ver aqui é o vazio. E eu posso estar exibindo só a camada do tigre. Nesse caso, ele só está mostrando a camada do tigre. Nós não estamos vendo mais o que está lá atrás. Se eu clicar aqui no olho, ele passa a exibir, então, as duas camadas. Eu vou ocultar as duas aqui, ó, para vocês verem que aquela área que eu selecionei, e aí eu vou dar um zoom aqui para vocês verem a área selecionada, ó. Aquela área que eu selecionei, aqui, ó, elas continuam ativas, né? Elas estão em seleção. Se eu pintar aqui, ele vai pintar essa área, tá certo? Vamos supor que eu queira tirar aqui essa seleção. No meu caso, eu vou usar a tecla de atalho, a tecla CTRL, que é a tecla Ctrl, e vou pressionar a letra D.
tá? Quando eu faço isso, ele remove a seleção, simplesmente isso. Aonde é que está a nossa imagem? Aonde é que está o nosso tigre? Lembrando aqui, gente, no meu lado direito, ó, eu pedi para ele ocultar a camada, então eu preciso clicar aqui, ó, que é o olhinho, onde ele passa a mostrar a minha camada do tigre, tá certo? Vamos fazer o seguinte, ó, eu preparei aqui para vocês uma imagem de desenho para mim destacar melhor essas ferramentas de seleção, tá? Mas antes de eu mudar para a próxima imagem, eu vou usar essa terceira ferramenta de seleção aqui, que ela se chama varinha mágica. Então, lá no Photoshop, eu tenho ela aqui no meu lado esquerdo, ó. Aqui, ó, no meu lado esquerdo, quando eu clico aqui, ele tem a opção de ferramenta de seleção rápida e ferramenta de varinha mágica. Quando eu clico na ferramenta de varinha mágica, quando eu clicar em qualquer área aqui, ó, ele seleciona toda aquela área que as cores são próximas da que eu indiquei. Então, essa área que vocês estão vendo aqui, que está como se estivesse brilhando aqui, é a área selecionada, mas ela fez isso porque ela pegou vários tons do verde na hora que eu cliquei, tá? Então, vamos fazer de novo, ó. Eu vou dar Ctrl D para ele remover a seleção, busco a ferramenta varinha mágica e vou clicar aqui no tigre, ó. Quando eu clico aqui, ó, olha lá, ele pegou toda uma área próxima àquela cor que eu indiquei. Olha o que acontece quando eu clico aqui na área amarela com a varinha mágica, ó. Ele pegou exatamente aquela área amarela, mas onde ela começa a ficar meia esnuviçada, né, meia começando a interagir com outras cores, ele não pega mais essa cor. A mesma coisa vai acontecer com esse vermelho aqui, ó. Vou clicar a varinha mágica aqui, ó. Ele pegou exatamente o retângulo, e aí, é claro, como está selecionado, se eu selecionar a borracha, passar a borracha aqui, ele apaga. Se eu chamar o pincel, né, escolher uma outra cor aqui, ele vai pintar na área selecionada, tá certo? Então, a questão da varinha mágica, ele pega exatamente aquela cor que você está indicando, né, com a característica seguinte, ó, existe aqui um nível de tolerância, você pode sim modificar. Então, quando você clica aqui nessa área, por exemplo, aqui na parte da barriga do tigre, ele está com uma tolerância aqui em cima ó, de 32%. Se eu colocar uma tolerância de 100%, ele praticamente vai pegar uma área bem menor né, naquele ponto específico. Mas ele encontra em outras áreas tons de branco, então ele pega e amplia. Então, quando eu coloco um nível de tolerância bem baixo, tá, ó, ele vai ser bastante específico. Quando eu vou aumentando a tolerância aqui, ele vai permitindo uma pequena variação naquela cor que a gente está indicando. Mas a gente percebe isso no tigre. Eu vou tirar essa imagem, eu vou pedir um arquivo novo, então ele vai me trazer um arquivo em branco aqui, ó. E agora eu vou trazer para cá uma imagem do Mickey. E eu vou trazer uma imagem do Mickey, uma imagem diferente, ó. Uma imagem do Mickey sólida, só que ele não trouxe a imagem colorida. Reparem, gente, que eu tinha uma imagem colorida. Quando eu joguei ela para o Photoshop para trabalhar com a imagem, ela ficou preto e branco, né, com tons de cinza. Isso se deve, pessoal, porque o modo de como eu estou trabalhando aqui, ó, ele está no padrão tons de cinza. Eu vou habilitar cores RGB, então ele diz que vai né, mudar aqui para as cores RGB. Essa imagem continua com tons de cinza, porque é assim que ela entrou aqui, mas quando eu colocar uma outra figura colorida, vou repetir a imagem do Mickey aqui do lado, ó, e vou dar Enter. Agora a gente ficou aqui, ó, nós temos duas imagens, tá? Ó. Nós temos uma imagem do Mickey colorida. Então, reparem aqui no nosso lado direito, ó, nós temos duas camadas. Uma camada com o Mickey cinza, que é a de baixo, e na parte de cima é uma camada colorida. A gente vai usar muito aqui, ó, essa ideia de camadas, esse conceito de camadas. Mas basicamente é como se fosse uma folha, né, para você poder estar fazendo criação aqui, tá bom? Vamos dar um zoom aqui na imagem do Mickey, só um pouquinho, para eu poder chegar aqui, por exemplo, perto da boca dele, ó. Então a gente percebe que a boca do Mickey aqui tem um tom meio rosado, né, como é a parte do rosto dele, mas ele tem uma linha preta aqui, ó, fazendo um contorno. Como é que eu seleciono só a língua do Mickey? Dá para fazer a seleção, pessoal,
com círculo, tá vendo, ó? Mas não é muito prático, tá bom? Mesmo porque eu posso fazer isso, ó. Eu seguro a tecla Shift e vou selecionando ela, ó. Eu estou com a tecla Shift selecionada, tá vendo, ó? Mas não é muito prático isso, tá vendo? Ok? Mas dá para fazer, ainda mais se eu usar da ferramenta Zoom aqui. Mas eu vou dar o Ctrl D aqui, ó. Ele me oferece aqui outras opções. Então, aqui na ferramenta Laço Magnético, o laço ele é manual, ó. Então, eu estou fazendo manualmente aqui também, ó. Tá bom? Dá para, se a gente tiver aqui o bom controle do mouse, se for um mouse bom, e utilizando, ó, da ferramenta Zoom, né, ó, a gente consegue fazer também de forma manual, né, ó, utilizando o laço, ó. Tá vendo? Mas mesmo assim, exige, né, exige da gente aqui um controle muito grande do mouse, tá vendo? Ó? Ele também me oferece o laço poligonal e o laço magnético. O laço poligonal, gente, a diferença é que ele vai fazer por retas, tá? Ó. Então ele trabalha, né, com muita reta, tá vendo? Também é possível selecionar esse objeto, mas não é a mesma coisa, né? E ele me oferece aqui um laço magnético. Esse é bastante interessante. O laço magnético, depois que eu indico uma cor, ele vai colando mesmo, ó, de forma magnética, quando ele percebe que a cor começa a variar um pouco. Então, eu estou trazendo o mouse só fazendo um contorno, eu não estou clicando mais em nada, e ele vai conseguindo pegar aqui a área da língua do Mickey. Se eu arrastar o mouse para dentro de uma vez só, ele vai também, né, marcar algumas áreas, e aí eu estou errando aqui na minha seleção. Eu vou pressionar uma tecla que é a tecla Backspace, então ele vai voltando e ele que está apagando esses pontos, ó. E assim, ó, eu consigo voltar exatamente e continuar aqui. Então, mesmo que eu vá para fora e ele pegue algumas coisas a mais, ó, com a tecla Backspace, eu vou voltando pontos, né, ó, e até na minha área de início ali, onde eu poderia estar continuando, tá vendo? Ok? Mas eu mostrei para vocês, né, aquela ferramenta varinha mágica. Então, observem como nesse caso ela é prática, ó. Eu clico aqui e ela pegou o contorno da língua. Mas vamos supor que eu tivesse uma tolerância de 10%. Então, 10%. Então, eu vou dar aqui Ctrl D para ele tirar a seleção, clico na varinha mágica e seleciono de novo. Reparem que ele pegou a língua do Mickey, mas ele deixou alguns pontos, ele pulou algumas áreas, isso devido à tolerância, ou seja, eu pedi para ele não ser tão tolerante com relação à variação de cores. Então, quanto menor esse número aqui, mais preciso naquela cor que você indicou a primeira vez, ele vai trabalhar. Quanto maior esse número, por exemplo, ó, 60, né? 60, ele vai ter uma tolerância maior. Como agora a tolerância dele está em 60, quando eu clico na língua do Mickey, ele praticamente fecha ela por completo, ó, né? Se eu colocar uma tolerância de 100%, provavelmente a única área que ele não vai pegar aqui agora, gente, é essa linha escura mesmo, essa linha, né, que separa aqui, que seria o contorno da língua dele. Então, eu vou selecionar aqui a varinha mágica, reparem que eu estou em 100%, e quando eu clicar na língua, ele contorna exatamente chegando nas partes pretas aqui. O que eu consigo fazer aqui? Deixar a língua do Mickey mais rosa, por exemplo. Ó. Selecionei o rosa, seleciono a seta aqui e vou deixar ela mais rosa, ó, mais rosada. Né? Observe que eu peguei exatamente a língua dele. Se eu tirar a ferramenta Zoom aqui, ó, vocês não vão perceber, olha lá, que eu consegui, né? Que eu é, peguei alguma área fora da língua dele, tá certo? A mesma coisa eu consigo fazer com o rosto do Mickey, com os olhos do Mickey, os shorts dele. Então, com as ferramentas de seleção que o Photoshop oferece, para me trabalhar com cores fica muito fácil, para me fazer modificações na imagem fica bem tranquilo, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, eu estou trabalhando com vocês com a imagem do Mickey, que eu escolhi que essa imagem ela traz cores sólidas. Então, fica muito fácil eu selecionar com a varinha mágica. Mas olha só, eu peguei uma outra imagem do Mickey,
tá? Muito parecida com essa, só que essa imagem, as cores dela, elas não são tão sólidas. Então, existe aqui uma variação de cores, ó. Então, por exemplo, ó, eu vou dar um zoom aqui agora, ó, e vou deixar a nova imagem que eu trouxe para vocês. Se vocês observarem o rosto do Mickey, né, ó, vocês vão perceber que o rosto dele não tem uma cor só. Existe aqui uma variação de cores. A língua dele tem uns detalhes também. Então, nesse caso, a varinha mágica aqui, ó, ela não consegue me ajudar perfeitamente. Ela deixa umas áreas que ela não pegou. Mesmo eu colocando, ó, tolerância de 100%. Mas ajuda bastante, tá bom? Ajuda muito. Uma coisa que é bem bacana das ferramentas de seleção é essa característica, ó. Eu vou tirar aqui a seleção, né? E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um círculo aqui que eu queria pegar o nariz dele, tá vendo? Olha lá, mas eu não peguei as outras áreas. Então, eu posso escolher qualquer ferramenta de seleção aqui, ó. Vou escolher a ferramenta retangular, tá? Eu vou manter a tecla Ctrl pressionada, tá? Perdão, a tecla Shift pressionada. E quando eu clico numa outra área e seleciono, ó, ele continua selecionando. E se você emendar essas áreas assim, ó, ele junta todas as áreas. Então, a tecla Shift, ela permite, né, ó, que a gente trabalhe com várias ferramentas de seleção diferentes, dando para nós mais possibilidade no uso de todas elas aqui. Eu estou selecionando aqui a ferramenta retangular e a ferramenta elíptica, mas se eu pegasse outras ferramentas, por exemplo, laço poligonal, laço magnético, elas também vão trabalhar da mesma forma, tá bom? Uma vez a ferramenta selecionada, a gente vai poder pintar, vai poder apagar a ferramenta, né, a imagem, então a gente vai poder fazer uma série de trabalhos com ela, tá bom? Eu vou voltar aqui para a nossa aulinha de apresentação de hoje, onde eu comentei com vocês que eu gostaria de apresentar, iniciar vocês no uso do Photoshop, destacando a ferramenta de mover objeto, que é essa primeira seta aqui, a gente usa ela com muita frequência, destacando as ferramentas de seleção, no caso são essas daqui, né? Ó, essa área aqui são as ferramentas de seleção. Aí eu procurei ampliar elas aqui para vocês. E aí a ferramenta poligonal eu procurei destacar para vocês, dando um zoom maior aqui e abrindo aqui, dizendo que quando você clica na setinha dele, ele traz as opções que o laço poligonal ele tem aí para nós, tá bom? E aí, destacamos aqui o uso da ferramenta pincel, que a gente vai usar para pintar, para colorir, né? Bem como a ferramenta balde e a ferramenta borracha. Com essas ferramentas aqui, pessoal, e mais alguns outros recursos no Photoshop, a gente já consegue desenvolver uma série de alterações e tratamentos de imagem, né? Na aula de hoje, eu estou usando uma figura de um desenho, apesar que eu iniciei a aula usando a foto do tigre, né? Então, posso sim trabalhar com fotos, fotos de pessoas, né, fotos de paisagens, e a gente vai poder fazer uma série de alterações, de edição desta foto, tá bom? Antes de eu continuar aqui, ou da gente prosseguir a aula, eu queria saber, Duda ou João, se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês querem que eu volte aqui alguma das passagens que eu mostrei para vocês. Duda? João, você quer fazer alguma pergunta? Não, só entendi Tá, tudinho. beleza, tá bom. Então, eu vou só repassar aqui essa parte, porque, como eu falei para vocês, o foco, por ser online, eu sei que o ideal é você ter o programa, você estar diante do computador para testar. O foco de ser online aqui, então, a gente está pelo menos se preparando para a nossa aula presencial. Na tela do Photoshop aqui, gente, então, é assim, ó. Essa caixa de ferramenta, ela está sendo mostrada porque aqui em janela, né, ó, aqui em janela, a opção ferramentas está marcada. Então, quando eu clico aqui, ele oculta, ele esconde a minha caixa de ferramentas, né? E aí para poder usar uma delas, eu tenho que voltar aqui e deixar exibindo as ferramentas, tá? Na maioria das vezes, a gente vai sempre deixar ela aqui sendo exibida.
né? Nós podemos também mudá-las aqui de lugar e ao longo das nossas aulas aí a gente deve usar praticamente, se não todas, praticamente quase todas as ferramentas aqui. Para a aula de hoje, o destaque é a primeira ferramenta, que é a ferramenta de mover. Reparem que quando eu clico nela, clico na imagem do tigre e seguro e arrasto, eu movo o tigre, né? Então, eu vou tirar o zoom aqui para vocês perceberem que é possível, sim, eu trabalhar com várias imagens na minha área de criação. Então, essa ferramenta do tigre está aqui, ó. Agora eu vou exibir as outras camadas que eu tenho aqui da minha aula. Ó. Então, nós tivemos aqui que eu coloquei aula, ó, agora eu já consegui enquadrar aqui a minha palavra aula e a imagem do tigre, porque eu movi a imagem do tigre para baixo. Vamos supor que eu queira mover a palavra aula para cima ou para baixo. Então, no meu lado direito aqui, pessoal, eu preciso clicar em camada zero. Esse camada zero é sim a camada que está escrita a palavra aula. Reparem que mesmo se eu clicar no tigre, vou clicar aqui no tigre, ó, cliquei e segurei. Se eu subir ou se eu descer, não é o tigre que ele move, e sim a palavra aula. Isso porque é a camada que está selecionada aqui na nossa direita. Então, na verdade, não é o suficiente você clicar na imagem e deslocar ela, ou você modificar ela. O ideal é você saber se você está na camada correspondente àquela figura que você está usando, àquela imagem que você está usando. No nosso caso aqui, nesse nosso exemplo, nós temos duas camadas. A camada do tigre, que está aqui na frente, que é a de cima, como agora ela está selecionada. Quando eu clico aqui, seguro e subo o mouse, ele vai subir a imagem do tigre, né? Se eu quiser descer aqui a palavra aula para baixo, eu preciso clicar na camada dela e aí basta clicar e puxar ela para baixo aqui e a gente vai ter a camada aula com a palavra aula vindo para baixo aqui. Então a ferramenta de mover, ela é simples, mas ela é muito prática, muito útil para nós, que a gente tem que saber lidar com ela. Né? Abaixo dela nós já temos logo no início as ferramentas de seleção. Nesta aula foi só uma pequena apresentação, nós vamos usar essas ferramentas de seleção em várias situações da aula, de atividades que nós vamos criar, né? E também apresentei aqui a ferramenta borracha, como a ferramenta balde, né? A ferramenta aqui da lata de tinta. A ferramenta borracha e todas as demais ferramentas, pessoal, elas vão ter ação, na verdade, é aqui, ó, na camada que você está usando. Então, essa ideia de camada é muito importante. Então, por exemplo, eu estou vendo o tigre aqui, quero apagar a orelha do tigre, né? Se eu passar a borracha aqui, eu estou com a ferramenta borracha aqui, ó, e ele não está apagando. Ele não está apagando porque eu estou na camada zero, né? Então ele está apagando sim o conteúdo da camada zero, ó. Tá vendo? Ele não vai apagar a orelha do tigre porque a orelha do tigre não está na camada zero. A imagem, o desenho do tigre, essa foto, está na camada de cima. Então, quando eu clico na camada de cima, agora sim, se eu clicar com o botão direito aqui e ficar arrastando, ele apaga a orelha do tigre. Consequentemente, se eu clicar aqui na letra A de aula, aí ele já não apaga mais. Se eu chamar a ferramenta pincel e eu pintar aqui, aí você vai ver uma coisa curiosa. Você vai achar que eu estou pintando a letra A, mas na verdade não esqueça, ó, eu estou na camada do tigre. Então ele está pintando, né, ó, a imagem do tigre. Então, apesar de eu cobrir aqui toda a letra A, quando eu mover a imagem do tigre para cima, ó, você vai ver que a letra A ali, ó, ainda está intacta, porque quando eu usei a ferramenta pincel, eu usei ela na imagem, na camada do tigre. Então, reparem que essa ideia, né, ó, de camadas com os objetos que estão nela e as ferramentas são muito importantes que a gente consiga distinguir a função de cada uma delas e sabê-las usar para a gente poder realmente desenvolver trabalhos no Photoshop. O que nós faremos no Photoshop? Correção, alteração de imagens, né? Faremos criação de banners para colocar no nosso site. É isso que nós faremos no Photoshop. Bom, para a aula de hoje, eu acho que nós cumprimos aqui o nosso objetivo. Então, eu vou estar aqui levando vocês
para o finalzinho da nossa aula e querer saber se vocês querem fazer alguma pergunta final. Caso não queira, João e Duda, eu vou estar encerrando a aula aqui. Querem perguntar algo? Para mim tá tudo certo, professor. Tudo certo? Beleza, Duda? Não, professor. Tá joia. Pessoal, só para a gente manter o nosso padrão de aula, assim que eu finalizar ela agora, eu vou estar finalizando. Então, eu vou pedir para vocês voltarem lá no nosso grupo do WhatsApp. Aí você coloca lá o nome de vocês, presente, tá? Então, no caso aqui, Duda, presente, e João, você coloca lá João, presente. Tá bom, gente? Entendeu, professor? Ok, pessoal, Certinho, obrigado. professor. Eu aguardo vocês na quarta-feira, torcendo que a gente volte na semana que vem para a aula presencial, tá bom? Obrigado, se cuidem aí, gente. Valeu.